Fala, Tricolor, 6 horas da manhã, tô partindo aqui para trabalhar, eu tô fora da minha casa, tô na região dos Lagos, trabalhando aqui pela Defensoria, o órgão que eu trabalho, virado, completamente virado, mas vou cumprir meu compromisso profissional com, né, respeito às pessoas que confiam em mim, no meu trabalho, mas assim, completamente sem palavras, melancólico, depressivo, triste, acabado. Confesso que me faltam palavras para falar desse momento. É lógico que o Fluminense ele pode até acontecer dele sair dessa. Mas se acontecer, se por acaso isso ocorrer, hoje eu tenho certeza que não vai ser porque ele teve mérito, porque conseguiu, porque foi bem ou venceu. Talvez, se vencer alguém, talvez vai ser o Cuiabá. Talvez o Cuiabá. Mas a verdade é que vai depender muito mais dos outros do que do próprio Fluminense. Porque o que aconteceu ontem contra o Criciúma não é o empate em si. A gente cansa de falar isso. É a falta de criatividade, é a falta de organização, é a falta de tesão, sabe? Um time que não tem nada disso, cara. Não tem tesão, não tem raça, não tem vontade, não tem determinação, não tem nada, cara. Não tem organização, não tem nada. Nada. O que aconteceu ontem foi nada. Foi um nada. Ontem o Fluminense foi um nada. E tá custando caro, tá custando muito caro. O sofrimento da torcida é muito injusto, porque essa torcida é muito fiel. Uma torcida que apoia pra caralho, que tá sempre indo aos jogos. Agora 40 mil direto aí na final, aí nos últimos jogos. Mas essa torcida cansa. Cansa de sangrar, cansa de ter que ficar aturando isso o tempo inteiro. Então, chegamos num estágio que realmente ficou impossível. Ficou impossível. Então, assim, foi o que eu falei ontem. Tem uma grande coisa nisso daí, é que alguns ratos da história do Fluminense, eles vão pro bueiro com esse acontecimento. Alguns covardes, alguns afugentados vão ser colocados nos seus lugares. E, e assim, é muito bizarro, né? Porque pergunta que eu faço para vocês, como é que vocês vão lembrar após o rebaixamento? Como é que vocês vão lembrar do Marcelo? Como é que vocês vão lembrar do Fred, né? Quando vocês pensarem neles? Como é que vocês vão lembrar do Felipe Melo quando vocês pensarem nele? Vocês vão lembrar deles como? Como vai ser o último registro na cabeça de vocês? O Thiago Silva, ele está sendo sujeito homem. Ele não está bem, como a maioria do time não está bem. Mas ele está lá. Ele está lá, lutando até o fim. Entendeu? Tentando lutar até o fim. Ele está lá. O Thiago, para mim, se o Fluminense cair, ele disputar a Série B com o Fluminense, ele vira ídolo para mim. Vira ídolo máximo para mim. Vai para minha galeria de ídolos. Se ele disputar a Série B com o Fluminense cair, ele disputar a Série B, ele ganha o meu respeito, level master. Então, galera, não sei se vai jogar, né? Se não jogar também é mais um que vai entrar pro esgoto da história do Fluminense, onde os ratos devem ficar. Tô falando de jogador, mas o seu Mário Bittencourt, esse vai para um seleto grupo, né? Se tem uma coisa que, entre aspas, seria positiva nisso tudo, é ver o seu Mário Bittencourt no seleto grupo, né, dos grandes cânceres da história do Fluminense. Né? O purgatório, o inferno tricolor, onde está Gil Carneiro de Mendonça e Álvaro Barcelos. Espero, inclusive, que esses dois estejam, se existe um inferno, queimando naquela porra lá. Queimando muito naquela porra lá. Porque o que fizeram com o Fluminense, o que
fizeram com milhões de torcedores, quase que destruíram o Fluminense, né? Mataram um monte de torcedores, os torcedores deixaram de torcer pro Fluminense por causa desses caras. Muitos moleques, crianças. Eu era uma criança em 1999, 98, 96, 97, 98, 99. Eu era uma criança, em 99 eu tinha 17 anos. Ia todo jogo do Fluminense. Foi o ano que eu mais vi o Fluminense jogar, foi em 97, no estádio. Só que meu amor pelo Fluminense era consolidado, era uma coisa de família, uma coisa de sangue, uma coisa de caráter, de relacionamento, assim, muito forte. Eu sei que muita gente, outro papo que eu quero ter com vocês aqui, sei que muita gente nesse momento está lembrando dos apoiadores do Mário, dos torcedores que apoiam o Mário, dos torcedores que diziam que Mário é eterno, Mário, o maior presidente da história, dos canais que falavam isso também, dos canais que passam pano pro Mário, dos canais que são amigos do Mário. Mas assim, eu queria deixar um recado para vocês aqui. Até aqueles que não se iludiram, que foram amantes do Mário sem se iludir, mas por causa de interesse, até esses, eu acho que eles não podem ser o foco de vocês nem o meu foco, tá? Porque no fim, todos somos torcedores do Fluminense. E cada um de nós, a gente tem... A gente sabe onde o calo dói. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. Eu não dependo de canal. Se eu dependesse de canal, eu não estava aqui, trabalhando na região dos lagos, longe da minha família, por 4 dias. Graças a Deus tem a casa da minha sogra que eu posso ficar, não preciso pagar o hotel, mas não estaria aqui. Eu estaria no Maracanã ontem, vendo o jogo do Fluminense, sofrendo junto com vocês, ganhando meu dinheiro trabalhando com o Fluminense. Graças a Deus eu não preciso. Então, para mim, é muito mais tranquilo eu ser independente total. Mas, quem não é, quem faz a política da boa vizinhança com a gestão e etc., muitas vezes são pessoas que dependem, que vivem do trabalho deles. Então, eu sempre na minha vida, eu sempre tentei ser justo, eu sempre tentei na minha vida ser, pensar no outro lado, pensar na outra pessoa, pensar no porquê das coisas e me colocar na situação dessas pessoas. Pessoas que têm filhos, que precisam bancar os filhos, que precisam botar comida na mesa da família deles. Então é muito fácil para mim eu chegar aqui e falar assim, vocês são uns vendilhões, vocês estão rebaixando o Fluminense. Muito fácil. Eu estaria também transferindo a responsabilidade dos verdadeiros responsáveis. Os verdadeiros responsáveis pelo que está acontecendo no Fluminense não são os youtubers que passam pano pro Mário. Os verdadeiros responsáveis pelo que está acontecendo com o Fluminense é o Mário Bittencourt, o principal. O principal é ele. Ele é o principal. Ele é o grande responsável por tudo isso. E que se o Fluminense for rebaixado mesmo, confirmar o rebaixamento do Fluminense, ele tem que sofrer um impeachment para ontem. É para ontem o impeachment dele. Não é para hoje, não. É para ontem. E se não quiserem fazer o impeachment dele, a gente tem que tornar sem violência, sem agressividade, sem bater nos outros, porque ele tem família, ele tem filhas, eu também tenho 2 filhas, assim como ele, nada de violência, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer da vida desses caras um inferno no sentido de protestar o tempo inteiro contra eles, o tempo inteiro, entendeu? Porque até eles não aguentarem mais, falando verdades, mostrando para eles quem eles são, entendeu? Se antes a gente estava pisando em ovos para não prejudicar o ambiente está uma merda. O ambiente está uma merda. O que o Fluminense fez ontem contra o Criciúma não é motivo da gente ficar preocupado com o ambiente, não. É motivo da gente cobrar desses caras agora muito forte, muito pesado. Então ele é o grande responsável, ele tem que ser muito cobrado. Os segundos responsáveis são os jogadores, na verdade são o senhor Fred, o senhor Angione e o senhor Fernando Diniz. Você que torce pro Fernando Diniz, você não é tricolor, me desculpa. Você não é tricolor. O que esse cara fez com o Fluminense, esse cara destruiu o Fluminense. Vocês virem com um papinho furado de que o Mano é responsável, o Mano tá fazendo um trabalho ruim agora, principalmente nesses últimos 6 jogos. Vários erros, escalações erradas, parece estar perdido. Mas a gente não tem como culpar o Mano. Não foi o Mano que colocou o Fluminense nessa situação. Quem colocou o Fluminense nessa situação foi o senhor Mário Bittencourt, o senhor Fred, o senhor Angione e o Fernando Diniz com esses jogadores. Sobretudo jogadores vaidosos, como o senhor Marcelo, como o senhor Felipe Melo, que pensam mais nele do que no clube. Principalmente esses caras.
Principalmente esses caras. A mensagem que o Thiago Silva colocou lá é por você, Fluminense. Eu não tenho dúvida que o Thiago Silva está dando o melhor dele pelo Fluminense, mesmo não indo bem. Ele não é personalista, ele não é vaidoso, que nem esses caras. Mas não podemos desviar o foco dos culpados. E o grande culpado por tudo isso é o seu Mário. O senhor Fernando Diniz, você destruiu o Fluminense. Comemorei muito a perda da Sul-Americana, eu vou torcer contra o senhor sempre. Sempre. Você destruiu o Fluminense, junto com esse cidadão. Então é isso. Se tem um lado positivo nessa história toda, é que esses ratos estão indo para o esgoto da história do Fluminense. Esse talvez seja o ponto positivo de ver esses ratos no esgoto. Tirando isso, a gente vai ter que reconstruir o Fluminense juntos. Sem esse papo que esses caras dirigentes botam de reconstrução do caralho. Tem reconstrução nenhuma. É a torcida que vai reconstruir o Fluminense. Muito cuidado com porque esse cara agora vai querer vir com papo de SAF. Esse tal de Mário vai querer vir com papo de SAF. E não caiam nessa. Não caiam nessa. O cara que está rebaixando o Fluminense vai querer depois salvar, como fizeram no Vasco. Destruíram o Vasco para depois vender o Vasco da forma que venderam. Não sou contra a SAF, tá, gente? Eu acho que o Fluminense realmente vai ter que pensar em algo nesse sentido. De alguém que doa no bolso dele as merdas que ele faça. E a gente vai ter que conduzir esse processo se a gente tiver que conduzir. Eu não sou radicalmente contra, tá? Eu tento entender as coisas agora. Esse cidadão, ele não pode conduzir mais nada no Fluminense. Mais nada. Ele não pode conduzir mais nada no Fluminense. Principalmente SAF. Principalmente SAF. Ele não reúne a menor condição de conduzir uma SAF no Fluminense. Entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente, cobrar. E o momento é esse. Sem violência. Tá? Não vamos passar do limite que existe, que é o limite legal. Entendeu? E lembrando também que o cara pode ser um péssimo, incompetente de um dirigente como ele é, mas o cara tem família, tem filhas, tem pessoas que o amam. Eu vi ontem um cara falando, tem que fazer protesto na frente da casa dele. Cara, completamente errado. Você imagina para as meninas, filhas dele, sair de casa, ver um monte de gente na porta lá xingando o pai dela. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência nessa hora. A gente tem filhos. O lugar de protestar contra o seu Mário Bittencourt é no CT e lá em Laranjeiras. Esses são os lugares, tá? Não é na casa dos outros, isso aí não existe. Então, pelo amor de Deus, consciência nessa hora. E eu tô falando aqui, muito cuidado com esse negócio de ficar acusando pessoas também. O canal tal, gente, os canais, as pessoas são torcedores, vão estar no Maracanã nas arquibancadas, podem ser agredidas, podem sofrer violência, então muito cuidado. Sei que tá todo mundo revoltado, sei que tá todo mundo puto, mas tentem se colocar na situação de cada pessoa. Isso é muito importante. Vou lá que eu vou trabalhar, tenho que escovar o dente que trabalhar. Esse é o meu recado aí para vocês. Escrevam aí, vamos conversar. E é isso.